Foi divulgado o Censo do Trânsito Brasileiro e no estado de São Paulo é onde se concentra a maior quantidade de infrações. Para falar sobre esta pesquisa, nós vamos conversar agora com Paulo Lofreda, que é fundador e sócio da Zignet e um dos responsáveis por esse estudo. Muito bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom dia, Cláudia, é um prazer falar com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Vamos começar falando um pouquinho do objetivo aí desse estudo, entender o dia a dia do trânsito aqui no país e do motorista, como ele se comporta no Brasil. De que forma o resultado desse estudo pode ajudar a melhorar as condições do trânsito brasileiro? Bom, o objetivo do estudo, que foi contratado junto à Unicamp, é principalmente conscientizar as pessoas da educação do trânsito, sobre a educação do trânsito. É um estudo amplo que traz o comportamento e os números do trânsito em nível nacional, e desse estudo culminou na criação de um maior banco de dados sobre trânsito no Brasil, que é o Censo Nacional de Trânsito que a Unicamp criou. Nesse censo, você disponibiliza informações sobre multas, infrações, condutores habilitados, frotas de veículos, acidentes de trânsito, veículos que utilizam GNV ou outro tipo de combustível, e tudo isso por tipo, estado, categoria, gênero, faixa etária, tudo que você precisar você encontra no Censo Nacional de Trânsito. É uma informação muito importante não só para o motorista, mas também por pessoas que trabalham com informações sobre trânsito, e ela é gratuita e já está disponível ao público. Paulo, no que diz respeito aí aos estados brasileiros que mais aplicaram multas de trânsito durante o período de um ano analisado, os 5 estados que mais aplicaram infrações são de primeiro ao quinto lugar: São Paulo, Minas, Goiás, Paraná e Santa Catarina. Há alguma relação entre o número de multas e a diminuição de acidentes, por exemplo? Bom, primeiro que normalmente a proporção entre a quantidade de multas por estado é justamente a população de motoristas existente em cada estado, em cada região. Dessa relação que você citou, foi excluído o Rio de Janeiro, porque as multas no Rio de Janeiro ainda não estão sendo encaminhadas aos condutores, então ela maqueia um pouco aí a realidade do Rio de Janeiro. Existe uma lei específica no Rio de Janeiro que não são aplicadas multas pelo período principalmente da pandemia, e as pessoas não precisam pagar as multas no momento do licenciamento. Mas realmente existe uma relação muito grande entre quantidade de acidentes e quantidade de motoristas por cada estado. São Paulo foi o estado que mais registrou multas aí nesse período de um ano. Ainda assim, a gente continua sendo aqui em São Paulo o estado que mais mata no Brasil, né? Com certeza está diretamente relacionado à quantidade de veículos em São Paulo. São Paulo é uma cidade atípica que possui uma frota de motocicletas muito grande, e isso dificulta mais ainda o trânsito, porque o motorista tem que se preocupar com o motociclista que roda nas ruas, e ao mesmo tempo, com as medidas que estão sendo tomadas aqui na cidade de São Paulo, com faixa azul, por exemplo, de motos, isso tem reduzido um pouco o trânsito com motociclistas. Mas no caso do estudo, por exemplo, existe uma das partes do estudo que foram bem claras em relação à quantidade de acidentes por dia. E um dos dias que mais acontecem acidentes é a sexta-feira. Sexta e sábado são os 2 dias com mais incidência de acidentes, justamente por conta das pessoas irem a baladas, barzinhos e outras mídias sociais, outros locais sociais, e isso, obviamente, as pessoas acabam bebendo e dirigindo. Isso impacta diretamente no trânsito. E, em contrapartida, domingo é o dia que as pessoas ficam mais em casa, é um dia que acontecem menos acidentes aí no último ano que foi feita a pesquisa. É aquele motorista de fim de semana, né, que a gente costuma dizer que é o mais perigoso, né? Agora, Paulo, buscando detalhamento a respeito aí dos tipos de multas mais frequentes, a gente pode observar que as infrações relacionadas ao excesso de velocidade, elas lideram essa lista, estão entre as 5 mais aplicadas no Brasil. É o brasileiro que dirige rápido demais ou são as velocidades permitidas que estão abaixo? Eu acho que tem um pouco das duas coisas. Primeiro, São Paulo, por exemplo, é uma cidade hoje que você tem um limite de velocidade muito baixo. Então, ele reduz um pouco os acidentes, mas, em contrapartida, aumenta a quantidade de autuações. Então, os motoristas, às vezes, por conta de 5, 10 quilômetros, acabam sendo autuados, e são multas pesadas, geralmente graves,
e acabam dificultando a vida do motorista no momento do pagamento das multas do licenciamento do veículo. Mas também existe, principalmente nas estradas, um excesso de velocidade por irresponsabilidades de muitos motoristas que acabam cometendo infrações aí afetando a vida das pessoas. Avançar o sinal vermelho do semáforo, avançar o sinal de parada, por exemplo, obrigatórias, são outras atitudes muito comuns aqui do motorista brasileiro que motivaram muitas multas, né? O que falta nesse caso, na sua opinião? Falta educação, orientação ou punição? A gente já tem bastante punição, mas será que falta mais punição ainda? O farol vermelho é um caso atípico, porque muitas pessoas hoje, depois das 11 horas da noite, evitam parar nos faróis por conta da segurança. Então, isso aumenta também a incidência de multas, porque a pessoa tem medo de estacionar, de parar no farol e ser assaltado por um motociclista ou por alguma outra, um assalto de abordagem, de arrastão. Então, geralmente as pessoas, depois das 11 horas, evitam parar nos faróis e isso aumenta as multas, mas muitas pessoas também acabam passando no final do amarelo, quando vira de amarelo para vermelho, acabam passando no vermelho e os radares autuam o veículo. Quem está no amarelo já não pode passar, né? Então, se não leva a multa. Exatamente. É bom sempre lembrar disso, né? Agora, outra questão também é deixar de usar o cinto de segurança, né? Tanto o motorista como o passageiro. E é bom sempre lembrar que o passageiro tem que usar, porque senão o motorista pode levar multa, além de ser bem perigoso, né? Agora, nesse caso aí, de deixar de usar o cinto de segurança, o que ainda pode ser feito para conscientizar esse motorista da importância do cinto? Eu acho que o motorista e o passageiro do banco dianteiro geralmente já virou um hábito, todas as pessoas utilizam o cinto de segurança. A dificuldade maior é você orientar o passageiro do banco traseiro a utilizar o cinto de segurança. Então, eu creio que é uma obrigação pela legislação, mas principalmente Uber e táxis deveriam ter uma conscientização maior para que o próprio motorista do Uber não saísse enquanto o passageiro não colocasse o cinto. Eu acho que isso é muito importante. Já começaria uma orientação diretamente no transporte público, tanto nas empresas de aplicativo, como também nos táxis. Paulo, os valores das multas aí variam bastante, né? Dependendo da gravidade da infração. E, além disso, cada um possui um multiplicador que pode elevar esse valor ainda mais. Pagar esse valor tão alto, você acha que faz o motorista pensar melhor antes de infringir as regras de trânsito? Eu acho muito relativo. Acho que, claro que multas graves têm que ser penalizadas com maior rigor, mas muitas pessoas, por exemplo, na hora de você identificar o condutor, muitas pessoas que têm veículos em nome de empresas acabam não identificando e optando por pagar uma multa por não identificação do condutor. Então, por aí você já vê qual é o nível das pessoas aí que não estão muito preocupadas com infração do trânsito, eles estão mais preocupadas em não ter os pontos na carteira. Mas eu acho que as multas graves e gravíssimas, elas têm que realmente ter uma penalização maior para que a pessoa, se não se conscientizar, pelo menos vai pesar no bolso. Paulo, e muito se fala aí na indústria da multa, principalmente nos grandes centros aqui como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Na prática, elas fazem o motorista ter mais consciência na hora de dirigir? O que se sabe, segundo esses estudos, até aqui, considerando o que foi aprendido e estudado até esse momento? Olha, eu acho que a multa é necessária, mas deveria existir campanhas de conscientização para que o motorista, a primeira multa que ele tomar, por exemplo, ele recebesse apenas uma advertência e a partir da segunda ou terceira que ele poderia já ser aplicada a multa contra ele. Porque se você não conscientizar o motorista que é importante ele dirigir com segurança, tanto para ele como para a família, e para as pessoas que estão nas ruas, dificilmente ele vai somente com a aplicação de multas pesadas, ele vai se conscientizar. A gente houve vários casos já que as pessoas cometem infrações no trânsito até graves, com acidentes fatais, e continuam na sequência cometendo outros tipos de infrações. Então, eu acredito que a multa é importante, mas a conscientização é muito mais importante do que as multas. Deveria existir uma campanha mais efetiva de conscientização no trânsito brasileiro.
Paulo, antes o motorista que tivesse 20 pontos na carteira já perdia o seu direito de dirigir. Essa pontuação subiu, né? Cerca de 40 pontos para perder a carteira. Essa mudança aí nesse número que dobrou deve mudar na relação aí o motorista vai dirigir agora com menos cuidado, talvez, ou não? Porque são muitas multas no estado como São Paulo, né? Eu não acredito que haja relação. A pessoa não vai deixar de tomar multa por conta da pontuação. Eu acho que o que facilitou muito essa questão do aumento da pontuação para 40 pontos são para os profissionais do trânsito, os motoristas profissionais, motoristas de aplicativos, de táxis, de caminhões, porque muitas vezes, por um descuido, a pessoa acaba tomando uma multa grave, gravíssima, de 7 pontos, e se ele tomasse mais uma, já ficaria sem a carteira de habilitação para poder trabalhar. Então, eu acredito que essa flexibilização contribuiu bastante para as pessoas que trabalham com veículos aí no dia a dia. E eu acho importante isso porque muitas vezes você toma multa por um descuido, às vezes uma faixa de ônibus que você cruza, ou às vezes esquece o rodízio, por exemplo, em São Paulo, e acaba sendo autuado, e não é uma multa grave, mas acaba acumulando algumas multas. Então, acho que 40 pontos é uma pontuação assim, bem necessária para que todas as pessoas possam seguir aí dirigindo. Muito bem, conversei com Paulo Lofreda, que é fundador e sócio da Zignet e um dos responsáveis por esse estudo que mostra o comportamento do brasileiro no trânsito. Obrigada, Paulo, pela sua participação aqui nesta manhã. Um bom dia para você.